Essa que é a ideia. Perfeito. Quando que um homem deve procurar um urologista? Ah, é, eu digo que não tem idade certa. Por quê? Porque o urologista, ele acaba que cuida do homem em todas as fases da vida. Então, desde o momento em que começou a ter vida sexual, desde o momento que deseja ter filhos, e aí a gente pode avaliar a fertilidade, e aí voltando um pouquinho mais para esse cuidado à saúde da próstata, em dois momentos em particular. Um, quando tiver algum sintoma urinário, daquele um jato um pouco mais fraco, uma dificuldade para urinar, pensando no crescimento benigno, ou Uhum. quando tiver uma certa idade para um fator de risco para um câncer de próstata, mesmo que não tenha sintomas, porque a maioria dos cânceres de próstata não dão sintomas nas fases iniciais. Então, Certa idade, a partir de qual idade, mais ou menos? existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, que é 45 anos para o paciente que tem algum fator de risco. E aí, os fatores de Certo. risco atualmente são história familiar, assim, pai, irmãos, um tio que teve câncer de próstata, ou Uhum. pacientes da raça negra, ou pacientes obesos, porque normalmente essas duas outras classes ela tem uma doença um pouco mais agressiva, e aí a gente começa esse Certo. rastreamento mais cedo. Se não tiver nenhum desses fatores de risco, a indicação seria homens com 50 anos de idade, tá? Então esse seria o Perfeito. momento para pensar em câncer de próstata. Então, assim, o urologista Doutor, ele por acaba que... abraçando todas as é, fases, né? certo. Doutor, assim, estamos no século XXI, tecnologia avançada, inovação em todas as áreas, com inteligência artificial em vários, né, nas redes sociais, inclusive, pessoas comuns usando inteligência artificial. Por que que ainda existe tanto mito para que o paciente procure o urologista? Porque foi associado ao urologista o exame de toque retal. E Uhum. aí, como é um exame que envolve um certo tabu de masculinidade, isso afastou muitas pessoas que têm receio, que têm medo de fazer o toque do consultório médico, né? A gente fala Poxa assim, vida. é um exame importante, se possível, não vamos abrir mão. Não é o único Uhum. recurso que a gente tem para poder identificar uma doença na próstata, mas é um recurso extremamente importante, ele ajuda no diagnóstico, sim. Uhum. E o que eu falo para o paciente, assim, ó, para mim é importante fazer. Se para o senhor for importante não fazer, tudo bem, a gente não vai fazer. A gente pensa em outros métodos para fazer esse rastreamento, mas a gente precisa lembrar que é algo que vai ajudar num diagnóstico precoce, que muitas vezes o câncer de próstata ele não sobe, porque os homens se apegam muito naquele exame de sangue do PSA, né, para fazer Uhum. diagnóstico de câncer de próstata. E alguns tumores não sobem esse PSA, ou sobem de maneira muito discreta, e o toque ele ajuda a fazer o diagnóstico da doença nas fases iniciais. Então Mais é preciso, né? importante ele complementar, são informações complementares, né? E quanto mais Uhum. informação você tiver na prevenção do câncer de próstata, melhor. Inscreva-se no canal Bel Jornalista. Conto com você.